A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema da mensagem, a grande tribulação. Compreende-se como grande tribulação a ira de Deus que será derramada sobre toda a face da terra. Gostaria de pegar como base o texto bíblico, no capítulo 3 de Apocalipse, o versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra, ou sobre os que habitam na terra. Veja bem, esta igreja de Filadélfia foi a única igreja onde que fora aprovada por Jesus, e no versículo 8 ele diz: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Eu chamo a atenção para este versículo. Esta porta aberta para esta igreja é a porta dos céus, que ninguém poderá fechar. Jesus está deixando bem claro que a igreja que subirá no arrebatamento, está aqui o exemplo, a igreja de Filadélfia, onde não for achada culpa alguma e ela estava pronta para ser arrebatada. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. O que me chama a atenção nesse versículo é essa palavra: sobre todo o mundo, todo o planeta, toda a terra, ela estará passando por uma grande tribulação. Eu quero ler no capítulo 24 de São Mateus, versículo 21, onde Jesus diz desta maneira: porque haverá então grande aflição, ou em outras traduções diz tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. É assustador, porque quem está dizendo isso aqui é o próprio Criador, o próprio Filho de Deus, aquele que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele diz: porque haverá então grande tribulação, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo. Eu te chamo a atenção para você lembrar do dilúvio, que a grande tribulação é maior do que o próprio dilúvio, porque o próprio Jesus disse que não houve desde o princípio do mundo uma tão grande tribulação, uma tão grande aflição na face da terra. Eu estou lhe chamando a atenção, te alertando, porque se nós estivermos aqui, nós estaremos sofrendo a ira de Deus. E eu não quero ficar aqui. Eu quero estar enquadrado nessa palavra da igreja de Filadélfia. Eu pus uma porta aberta e ninguém poderá fechar, se eu estiver seguro, obediente a essa palavra. Eu quero ler também em algumas passagens das Escrituras, onde fala sobre o que eu já disse em outra oportunidade, sobre o juízo de Deus sobre as nações. Eu te chamo a atenção para o livro de Zacarias. Vamos ver que o profeta lhe fala sobre este juízo. No capítulo 14 do profeta Zacarias, ele diz, versículo 2: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas,
e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Boa esta palavra. E todos os santos contigo. No arrebatamento, os santos subirão. Quando ele voltar, ele voltará com esta igreja para pelejar contra as nações. Também chamo a tua atenção para o livro de Joel, no capítulo 3, no versículo 3. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Esta palavra não é minha, é do profeta Joel. E ele chama as nações para entrar em juízo com todas as nações. Não vai escapar nenhuma. Não escapará as superpotências mundiais. Não escapará as nações menores. Todos têm culpa diante de Deus. E Deus as trará em juízo. Ninguém escapará. Ninguém. Veja também o que diz o profeta Isaías, no capítulo 66, o versículo 16. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. É terrível isto, mas acontecerá. O Senhor entrará em juízo com toda a carne. Deus tem guardado consigo a sua ira para um determinado dia, um determinado momento. Todos passarão por esse juízo. Por isso que a igreja, eu digo sempre, a igreja não passará por esse julgamento, porque vai atingir o mundo inteiro. E como é que eu posso então escapar? A Bíblia deixa bem claro que nós temos que estar obedecendo a sua palavra e crendo no sacrifício de Cristo como resgate para nossas vidas, perdão para os nossos pecados. Reconhecemos que somos pecadores, temos que reconhecer que Ele é o nosso Salvador. Porque aqui em Isaías está bem claro, os mortos serão multiplicados. É muito difícil isto, mas é real e verdadeiro. Paulo, ele deixa bem claro nas suas palavras que a igreja, ela estará livre da ira vindoura, da ira futura. E eu quero chamar a tua atenção por um fato interessante, que a grande tribulação, ela vem após o arrebatamento da igreja. Pense um pouquinho nos fatos que podem acontecer no arrebatamento da igreja. Quantos estarão pilotando aviões, dirigindo ônibus? Quantos estarão trabalhando em grandes empresas? Quantos estarão envolvidos em grandes negócios? E no arrebatamento, essas pessoas que estão salvas estarão sendo arrebatadas. Imagine você a catástrofe que estará ocorrendo na face da terra. Então não deixa de ser o princípio das dores,
o arrebatamento da igreja abrirá um momento decisivo na história da humanidade, aonde o anticristo estará se manifestando. A Bíblia deixa bem claro no livro de Apocalipse que Satanás sabe que tem pouco tempo e ele, com grande ira, ele desceu até a terra, mas isto só depois que a igreja for arrebatada. Porque enquanto a igreja estiver no mundo, ela é a luz do mundo. Jesus deixou bem claro: vós sois a luz do mundo. O Espírito Santo, quando desceu na igreja, resplandeceu uma luz muito forte na face da terra. E esta luz, um dia, estará sendo retirada e Satanás estará tendo a oportunidade de implantar o seu reino e colocar em prática aquilo tudo que ele tinha em seu coração já desde o princípio. Mas Jesus está no controle de todas as coisas. Mas no momento exato, Deus permitirá que isto aconteça. Satanás descerá e reinará. Ele vai se incorporar em um ser humano, que nós o chamamos de anticristo, a besta. Ele estará usando esse personagem para perseguir e destruir tudo aquilo que fala no nome de Deus, que anuncia a mensagem do reino de Deus. Satanás estará incorporado para assim destruir e acabar com todo ser humano que estará professando o nome de Cristo. Eu não quero ficar. Eu quero estar livre das astutas ciladas de Satanás. Eu chamo a atenção também quando Jesus fala sobre os sinais que acontecerá no fim do mundo. Aliás, os sinais que antecederão a sua volta. Ele está falando na linguagem original como dores de parto, porque quando a mulher tem dores de parto, que a criança está para nascer, à medida que se aproxima o dia, as dores aumentam de intensidade. E conforme nós vemos os sinais se cumprindo, dia após dia acontecendo catástrofe no mundo todo, nós vemos que se aproxima muito em breve o arrebatamento da igreja. Eu estou te chamando a atenção por isso, porque nós não podemos ficar aqui, passar pela ira de Satanás e depois nós enfrentarmos a ira de Deus, porque a ira de Deus virá sobre toda a raça humana para julgar o ser humano, para purificar a terra. Há um versículo nas Escrituras Sagradas, no livro de Apocalipse, que diz que ele virá para destruir aqueles que destroem a terra. Os próprios seres humanos hoje se reúnem para ver se acha uma solução para o aquecimento global. Ainda esses dias, na cidade do Rio de Janeiro, está sendo realizada uma grande reunião entre as nações sobre a liderança da ONU para ver se acha uma solução, para amenizar a solução do nosso planeta. Mas eu digo para vocês, não, o ser humano não conseguirá retroceder, porque cada um faz aquilo que é da sua conveniência. É tudo uma farsa, uma falsidade, tampando o sol com a peneira. Não conseguem, porque um não quer dar o braço a torcer para o outro, um não quer ajudar o outro. Cada um tem a sua conveniência própria e não querem se basear nas Escrituras Sagradas. Cairão diante desse catástrofe terrível que virá sobre toda a raça humana. Mas a Bíblia nos adverte para estarmos bem apercebidos sobre esses fatos. E eu te chamo esse momento para a grande tribulação que virá sobre a face da terra. É interessante que eu percebo que tem muitos líderes evangélicos, muitas lideranças, que estão desapercebidos concernente aos fatos que virão sobre a face da terra.
e a responsabilidade das lideranças da igreja. Eu estou chamando a atenção agora para nós evangélicos. Preste muita atenção. Há muitos prevaricadores. Eu quero mostrar um fato que aconteceu na vida de Moisés. Estou indo lá no Velho Testamento, quando Moisés tirou Israel do Egito, que chegaram no deserto, faltou água. E o povo pediu água a Moisés. Moisés foi até Deus e Deus lhe disse: Moisés, bate na rocha, pega o cajado que você tem em sua mão e fere a rocha. Moisés obedeceu e chegou até a rocha e feriu a rocha com o cajado e saiu água da rocha. Mas eu quero te chamar a atenção pelo seguinte: houve dois acontecimentos iguais. Na segunda vez, Deus disse a Moisés: agora, Moisés, tu fala com a rocha. Moisés chegou diante da rocha irado com o povo e Deus tinha dito: fale com a rocha. Moisés foi lá e feriu a rocha pela segunda vez. E eu te chamo a atenção. Deus chamou ele e disse: Moisés, você pecou diante do povo, não me honrou o meu nome, não santificou o meu nome. Eu te disse para falar com a rocha, você a feriu, não era para feri-la. Isto chama-se prevaricar. Ou se a simples desobediência de Moisés por bater na rocha foi muito simples para nós ler. Fala, mas Deus foi muito ingrato com Moisés. Não. Ele prevaricou. Ele não obedeceu à palavra de Deus. Todo ser humano que tem na sua mão uma liderança na igreja, que tem a palavra de Deus em suas mãos e não estiver obedecendo a palavra de Deus, ensinando a igreja corretamente, Deus cobrará caro. Não sei se podem ser salvos. Moisés não entrou na terra de Canaã. Moisés não entrou na terra prometida, como Deus lhe tinha dito que ele entrava, porque pecou, não entrou. Ah, mas como é que fica? Deus não tem o culpado por inocente. Corre o risco de não serem arrebatados por uma jurisprudência, sem contudo perder a salvação? É uma pergunta que eu faço. Mas podem entrar na grande tribulação se não forem arrebatados. Há lideranças, pastores, pregadores, pode ser quem for, se não estiver obedecendo a palavra de Deus, podem ficar e entrar na grande tribulação. O que é uma jurisprudência? Se a justiça dos homens preocupa-se em estabelecer leis e a sua maneira correta de interpretá-las e aplicá-las, muito mais a justiça divina o fará. Isto é para mim, para você, para quem quer que seja. A verdade nem sempre é agradável. Porém, pior é prevaricar, não obedecendo a palavra de Deus. É os meus direitos, meus deveres de como homem de Deus, obedecer o que aqui está registrado, para não cair no juízo divino e não vir a ser presa fácil nas mãos de Satanás. Portanto, não prevarique, mas obedeça a palavra de Deus. Haverá uma tão grande tribulação que Jesus disse, nunca houve desde o princípio do mundo. Hoje nós vemos catástrofes esporádicas, localizadas, aqui no Brasil, ou lá nos Estados Unidos, ou lá na Ásia, ou lá na Europa, ou na África. São catástrofes localizadas, mas na grande tribulação, catástrofes que atingirá todo o globo terrestre. E quem poderá escapar? Quem? Só quem estiver fazendo parte da igreja Filadélfia, aonde Jesus não acha culpa e diz a ela, você tem uma porta aberta
e você será arrebatada, escapará da grande tribulação. Se eu pudesse falar com vocês sobre o livro de Apocalipse, desde o capítulo 6 até o capítulo 19, por não dizer também o capítulo 20, vocês viriam que temos vários e vários capítulos concernente à grande tribulação. Nós temos selos que estarão sendo desatados, 7 selos, 7 trombetas e 7 cálice. Ali a Bíblia deixa bem claro, cálice da ira de Deus, cálice da ira do Cordeiro. É muito fácil, às vezes, a gente vê um ser humano irado e fazer um estrago tremendo. Faz um estrago inimaginável. Imagine você, a hora que Deus colocar a sua ira em ação com o globo terrestre. Há muitos que dizem que a ira de Deus é apenas o lago de fogo lá na eternidade. Engana-se quem pense assim. A ira de Deus será derramada aqui ainda em vida com o ser humano, para provar todos que habitam sobre a face da terra. Quer escapar? Segura-se em Cristo. Venha a Cristo. Firma seus passos em Cristo. Modela a sua vida dentro da palavra de Deus e você verá como estará firme a sua vida e a esperança sua jamais poderá ser abalada. Olha bem o que diz a Bíblia no capítulo 5, versículo 3 de Tessalonicenses. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Como explicar isto? Quando dizerem paz e segurança. Se você que acompanha os noticiários pela televisão, jornais, pelo rádio, você observa que Israel, eles estão a todo custo tentando fazer negociação de paz. Os Estados Unidos intermediando, a Europa e outras nações poderosas do mundo, mas não conseguem chegar num acordo de paz de jeito nenhum. Mas quando eles disserem a paz e segurança, quando assinarem o tratado de paz, haverá uma repentina destruição e de modo nenhum escaparão. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados. Aí, ninguém escapará deste momento da destruição total de que fala o apóstolo Paulo. Repentina destruição. Por que uma repentina destruição? Porque ocorrerá um repentino fenômeno de problemas e tragédias que eu já citei anteriormente, que grandes pessoas na liderança deste mundo estarão sendo arrebatadas e aqui ficará uma catástrofe enorme. Farão falta. E para que se faça um remanejamento novamente de um profissional, isso demora décadas. Isso não estará mais sendo feito porque a grande tribulação ela compreende-se apenas em 7 anos e não será suficiente para que se refaça toda a mão de obra profissional novamente. Então ficará difícil para o mundo levar avante novamente a paz nesse planeta. Será difícil, muito difícil. Veja bem o que eu quero mostrar para você. No livro de Jeremias, capítulo 30, do versículo 4 ao 9, você pode pegar a sua Bíblia e ler esses versículos de 4 a 9 do capítulo 30 de Jeremias. Lá tem uma frase que diz assim: tempo de angústia para Jacó. Aqui Jacó é a nação de Israel, porque Israel será o epicentro da grande tribulação. Vocês vejam falar muito em epicentro do terremoto. O terremoto ele tem o seu epicentro, o seu foco principal do maior abalo sísmico. Israel será o centro
da maior catástrofe que virá sobre o mundo, e dali sairá toda a destruição sobre a face da terra, porque nenhuma nação escapará. Diz assim no versículo 7 de Jeremias 30: Ah, porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante, e é o tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo. Israel será salvo. Olha o que diz: aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. Volte no passado, na Segunda Grande Guerra Mundial, e você verá do holocausto que Hitler realizou, matando 6 milhões de judeus. E aqui a palavra de Deus diz que a grande tribulação será tão grande, nem a Segunda Guerra Mundial não houve um dia semelhante. É terrível isto. Eu te chamo a atenção para Zacarias capítulo 13, verso 8 e 9, que diz: em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro, e ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. E direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. Para pensar um pouquinho comigo. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 serão eliminados, perecerão. Se você fizer um cálculo mais ou menos, se você é um pouquinho inteligente na matemática, 2/3 da nossa população hoje em 7 bilhões de habitantes no globo terrestre, 2/3 que serão destruídos, exterminados, daria mais ou menos 4 bilhões e 350 milhões, mais ou menos. O que vai restar em torno de 2 bilhões e 300 e, vamos supor, 300 milhões de habitantes. Veja bem, isso na grande tribulação. É claro que a população, ela vai se multiplicando assustadoramente a cada ano que passa, vai crescendo. Isso pode ser que essa grande tribulação demore ainda alguns anos e esta população venha a aumentar. Mas aumentando o número de habitantes, aumenta-se o número também de eliminados que hão de perecer na grande tribulação. Farei passar, olha bem, que diz a palavra de Deus, se 2/3 perecerão, a terça parte vai passar pelo fogo, isto é, pela grande tribulação, e vai entrar até no final da grande tribulação, até que Cristo volte. Com poder e grande glória, eu estarei falando em outra oportunidade sobre a sua vinda, o que ele fará no final da grande tribulação. Os que ficarem para a grande tribulação serão motivos para se lamentar. Haverá muita história para se contar. Muita história, mas com choro, com muita lágrima. É verdade, irmãos, que nem sempre é agradável, mas eu te chamo a atenção. Não é bom desobedecer a palavra de Deus. Prevaricar é você conhecer a palavra de Deus, saber o que aqui está registrado, e para a sua conveniência própria estiver ensinando errado, para te agradar, por sua própria conveniência, Deus te trará em julgamento a qualquer momento. Esta responsabilidade é para todos os homens que ensinam a palavra de Deus. Vejamos o que diz aqui. Isaías 24, verso 4, 6 ou 19. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos dos povos da terra. Por isso a maldição tem consumido a terra,
e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. Guarde essa palavra, Isaías 24, versículo 6. Por isso são queimados os moradores da terra, e poucos homens restam. De todo está quebrantada a terra, de todo está rompida a terra, e de todo é movida a terra. Palavras do profeta Isaías, não é eu que estou dizendo. E Daniel escreveu no capítulo 12, verso 1: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Eu te chamo a atenção aqui pelo seguinte. Aqui Daniel estava recebendo uma palavra de Deus, quando ele disse que Miguel se levantará a favor dos filhos do teu povo, do povo de Daniel, que era Israel. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve. Olha aqui, o que Jesus falou no capítulo 24 de Mateus, está escrito no livro de Daniel. Um tempo de angústia que nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, livrar-se-á o teu povo, povo de Daniel, povo de Israel, porque a igreja não estará mais na terra, já fora arrebatado. Eu gostaria de ir mais em frente sobre este assunto, mas eu estou apenas fazendo um resumo para te chamar a atenção, porque é isto que Jesus nos incumbiu a fazer: pregar o ano aceitável do Senhor, mas também o dia da sua vingança. Isto está registrado no profeta Isaías. Porque se você não acordar agora que é tempo, o dia aceitável, o momento aceitável para a tua salvação, jamais você escapará daquele dia tenebroso. E eu quero encerrar lendo em 2 Tessalonicenses sobre esta mensagem para te chamar a tua atenção nesta palavra em que estou terminando de dar a você nesse momento. Porque Paulo, ele recebeu uma iluminação do Espírito Santo sobre esses fatos que acontecerão. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, preste muita atenção ao que está registrado. No versículo 7 em diante. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Eu te chamo a atenção por esse momento. Você está obedecendo o Evangelho de Jesus Cristo? Agora, se não estiver, depois do arrebatamento da igreja, vai ser permitido que o anticristo se assente no reino desse mundo e vai ensinar a mentira. E olha o que está escrito aqui: Deus enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados. Se eu que prego a palavra de Deus, se nós que pregamos a palavra de Deus, hoje, você está rejeitando, que o Espírito Santo está dando oportunidade, você está rejeitando. Imagine você, quando Cristo arrebatar a igreja, que Satanás, ele vai operar no mundo com o espírito da mentira, aí você estará condenado. Porque você vai aceitar e vai receber a falsidade que ele estará transmitindo. Eu te agradeço pela sua atenção. Não demore.
receba já a salvação na pessoa de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.